Ao se levantar, o demigode informou que voltaria em breve, ao que Lucas deu uma olhada vazia. Rick segurava sua katana. Então, com um golpe, ele abriu um portal. Depois disso, o demigode entrou no portal. Depois de algum tempo, o portal fechou. Lucas perguntou onde Rick havia ido. Ao que Van declarou que voltaria em breve. Ambos os homens se sentaram em silêncio e aguardaram o demigode. Depois de algum tempo, o portal se abriu e Rick saiu com a cabeça arrancada. Então, Lucas fez uma expressão de surpresa e choque. O personagem principal descobriu de quem ficou surpreso, era a cabeça, de joelhos, sostendo a cabeça com a mão. Rick declarou ser o deus Indra. O oficial de justiça surpreendeu e se perguntou o que acabara de dizer. Ao examinar atentamente a cabeça, o personagem principal declarou em seus pensamentos que isso é verdade e que é realmente um demigode. E com tanta facilidade, Rick então questionou se não era apenas uma mentira. Depois disso, o demigode declarou que tinha o mesmo objetivo. E entenderam-se bem. Rick, sorrindo, indagou se ainda tivesse motivo para não unir forças com ele. Rick arremessou a cabeça decapitada. O demigode concentrado usou sua técnica de golpe mágico. Rick cortou a cabeça inteira. Com essa técnica impressionante, ele explodiu na cabeça de Lucas. Viu a explosão. Estava muito animado. Então, o personagem principal questionou por que os deuses criar apóstolos. O personagem principal relembra a batalha com Luke. Então, ouvi Rick em silêncio que o poder controlado pelos apóstolos não pode ser comparado ao poder dos deuses, porque é perigoso criar subordinados capaz de usar apenas esses poderes. Rick, ajoelhado, declarou que não tinha escolha, mas tentar reduzir esse risco, com os braços estendidos à frente. O demigode declarou que, ao longo dos últimos milhares de anos, os demigods destruíram muitas vidas. Apesar de parecer que a raça não pensa assim. Rick então observou que isso implica se continuar a fazer tudo isso pessoalmente. Você pode desaparecer completamente do mundo. Rindo, Lucas se perguntou quem poderia fazer um demigodo desaparecer. Rick observou que Deus poderia fazer isso. Lucas ficou surpreso com isso e questionou se Rick estava falando sério. Contra o fundo do universo. O semideus declarou que, embora o chame de Deus, ele não é um Deus em sentido literal. Ele não é o todo-poderoso que as pessoas pensam primeiro. Afinal, podemos chamar la de grande lei que regula este pensativo, mundo. Perdido o personagem principal colocou a mão no queixo e questionou se isso era algum tipo de lei de causalidade. Rick respondeu que parecia ser assim. O semideus pegou uma maçã da cesta e declarou que era como um coágulo perfeito de energia, que mantém o equilíbrio deste mundo. E os deuses menores são apenas pequenas partes. Separado disso, rindo, Lucas observou que, sem a própria demigode dizer, ele teria pensado que estava sendo oferecido para se juntar a uma nova religião. Eu me perguntava se havia um casal de semideuses que realmente desapareceu. Rick respondeu que não eram um casal. Os demigods afirmaram que apenas dos que ele conhece. Aproximadamente 20 demigods desapareceram. Ao que Van gritou. Repetiu o número de deuses. Rick, olhando para o chocado Ivan e Lucas, observou que era tudo o que precisava fazer e em um mês se encontrarão em um só lugar. Não apenas com a raça, mas também com os 5 seres supremos, chamados de Apocalipses e muitos demigods. O demigodo colocou uma travessa de maçãs cortadas e declarou que antes desse momento devem destruir Odine a todo custo.
Ricky se perguntou. Ele Por havia quê? se esforçado tanto para limpar e ele me pediu para sentar e provar uma maçã primeiro. O demigode, então, observou o objetivo da reunião seria expurgar traidores. Rick observou que nas últimas décadas, ele neutralizou vários demigodos em hibernação. E se forem tolos, eles entenderão que só um demiurgo, precisamente como eles, poderia continuar a fazer isso. Eles não perceberão que foi ele. Então ele disse que todos os demigodos e seus apóstolos, eles se reuniriam no local, e é claro, Odin também estaria lá. Porque havia alta probabilidade Ao final de que da reunião, ele e Nosdak se esconderiam, comendo uma maçã. Rick disse que se isso acontecesse, ele não teria mais como encontrá-los. Ivan comia calmamente uma maçã. E Lucas ficou muito surpreso e chocado. Colocando uma maçã na boca, Ivan declarou que ele pediu para não falarem um idioma tão difícil. Depois disso, ele se perguntou o que Rick queria dizer. Agora, sua única chance era destruir aquele apóstolo. Lucas observou que para fazer isso, você precisa encontrar uma maneira de penetrar em Damelun. Ao que Ivan declarou ser simples. Na viagem até aqui, notei que ele percebeu que Lucas voava. O próprio personagem principal perguntou: o que há de errado em gritar e olhar ameaçadoramente? Evan declarou que ele poderia decolar e pousar em Damelun. Lucas perguntou: o que aconteceria depois? A qual Ivan não compreendeu nada. Então, o personagem principal observou, apesar de chegarem de avião, cavar um túnel subterrâneo, entrar sem permissão, eles se tornarão intrusos. Ivan, olhando para Lucas, declarou que a partir de então não seriam vistos. Então, Lucas olhou para Rick. Pensou que iria pegar o apóstolo. Com este homem, ao qual o próprio Deus deu vida. Lembrou que concordou em ajudar. Lucas o acalmou muito. Ao fechar os olhos, começou a visualizar uma árvore em sua mente e instruiu a Ivan a ouvi-lo atentamente. No vilarejo de Elfos Altos, há uma enorme árvore no centro do mundo. Aquele que sustenta o Damelun de representa a própria vida, conectado a todos os coros de Damão. Isso inclui suas árvores e a deusa deste local. Está espiritualmente conectado com todos os árvores do mundo. Lucas perguntou a Ivan quantos minutos. Ele pensou que demoraria para eles descobrirem. Desvendou os intrusos e repetiu o nome de Ivan. Ao que Ivan começou a gritar e ficar irritado. Então perguntou o que ele queria dele. E se ele tivesse outro plano? Lucas começou a pensar em outro plano. Lembrando do antigo acampamento de guardas. Ele disse que talvez houvesse uma saída. Um dos guardas disse: eles já estavam prontos para morrer. De repente, eles pararam em frente ao vilarejo. Alquim falou o que fazer, pois ninguém pode entrar. A qual um dos guardas disse que ainda não gostava de elfos. Shaiar observou e ouviu em silêncio. Enquanto os guardas conversavam, e ele ouviu isso. Um dos guardas disse que eles chegaram muito rápido. E nem sequer conheceu os imortais. E ele se perguntou o que poderia acontecer. Graças ao fato de que o cara grande os matou todos. Então, um dos guardas se perguntou se ele tivesse visto aquele elfo alto e declarou que, afinal, ninguém poderia discordar de sua beleza. Alquim observou que esses tolos trabalharam duro e o acordo com os elfos acontecerá amanhã. Então, descansem bem. E os guardas concordaram. Com este, Shix, entrando na floresta, declarou que entre os elfos e entre os humanos, esse tipo de espécime seria encontrado em todos os lugares. Havia completa escuridão na floresta. Shix voltou à sua antiga forma de elfo. O elfo olhou direto para a floresta. Shix declarou que a floresta crescia
enquanto o vento balançava as árvores. O elfo declarou: nos seus pensamentos, ele percebeu que a situação não era boa. E se os imortais continuarem a aparecer e desaparecer aqui? Então, essas terras poderiam realmente chegar ao fim? Ouvindo algo atrás dele, seus olhos se alargaram. O elfo viu a silhueta de um homem passando pelos arbustos atrás dele. Imediatamente, Shix devolveu a imagem do velho. Ao ver Lucas, Shix se perguntou se era ele. Então, ele disse que estava feliz por ter voltado seguro e mencionou o nome de Kane Liston. O elfo se perguntou se o protagonista aprendeu alguma coisa sobre aquele guerreiro. Então Aiman surgiu dos arbustos, ao que Shix ficou muito surpreso. Ivan se aproximou de Lucas e perguntou se este velho pudesse levá-los a Damelun. O elfo perguntou o que estava acontecendo, vendo como Ivan se aproximou dele. Ivan, ao se aproximar do elfo, mandou que o velho calasse a boca e, imediatamente, os guiou para dentro de Damelun. Ao que o elfo ficou muito assustado. Continuando a gritar, Ivan disse que, se o velho não quisesse ver todos os arrogantes, outros elfos morrem. O personagem principal empurrou Ivan e pediu para ele se afastar. Lucas virou-se para Shix. Eles precisavam entrar em Damelun, declarou. Então, ele se perguntou se poderia Shix ajudar. Citou o nome de Kane Ligston e disse que não sabia o que havia acontecido com ele. Primeiro, Lucas precisava demonstrar respeito pelo ancião. Lucas pegou o velho nos ombros. E o elfo ficou assustado com o que viu. O personagem principal então declarou que agora não é hora para esse espetáculo bobo. Isto é uma questão a ser resolvida o mais rápido possível para eles e para ele. Vendo os olhos surpresos de Shix, Lucas se voltou para ele. Ele declarou que sabia, desde o início, que era um elfo alto, o personagem principal. Usando magia, voltou à sua antiga imagem. O elfo ficou surpreso com o que viu. Lucas perguntou se ele entendera e declarou ser igual a ele. Vindo de um círculo de magos, com um olhar ameaçador, Lucas pediu ajuda a Shix. Shix olhou para Lucas em silêncio, com um olhar. Então, usando magia, Shix voltou à forma de elfo. Tornando-se uma garota, ela se perguntou o que era o que eles dizem precisar urgentemente. Ivan, chocada, gritou e se perguntou o que mais era. Então, ele disse que achava que era um velho decadente. Velho, e não um jovem. Ela era uma menina magra que parecia uma boneca. Eles subiram na árvore, depois Lucas perguntou a Shix se ela disse que assumiu a responsabilidade por isso. Porque ela se preocupa com os imortais. Ou se ela sabe algo sobre demônios. A qual ela respondeu que nada, apenas que são criaturas superiores a outras. Próxima a Deus, surpreso. Shayek, que um necromante realmente apareceu na floresta. Lucas observou que havia alta probabilidade que isso era um subordinado de um demigodo. O elfo ficou muito surpreso com o que ouviu. Lucas então informou que estava em Damelun e seria perigoso deixá-lo assim. Shayek disse que isso é impossível, porque Damelun não permite entrada a estranhos. Mesmo que sejam forçados a entrar, o território de uma nação não permite a entrada de estranhos. Declarou que a deusa saberia imediatamente. O protagonista então percebeu que era diferente. Ao que Shayek, surpreendentemente, perguntou o que isso significava. Lucas observou atentamente o elfo. Lucas lembrou da silhueta de Ricky e pensou que ela era uma elfa alta. Assim como melhor não revelar informações sobre o apóstolo, o personagem principal passa. Shayek disse que, infelizmente, ele não teve tempo de contar tudo com detalhes. Voltando,
Os personagens principais afirmaram que podiam ter certeza que só eles poderiam encontrá-lo. Com a cabeça baixa, Shaek declarou que compreendia. Mas para isso, ela pediu para responder uma de suas perguntas. Shiarris gritou, espantado. Um dos elfos sombrios, quem eram ainda mais escondidos da sociedade do que eles, passou a técnica a um humano. Lucas repetiu a palavra oculto e declarou que, para ele, pareciam serem muito sociáveis. Então o personagem principal observou que, especialmente sua amiga Camila, tem traços de personalidade realmente excelentes. O elfo ficou chocada com o que ouviu e mencionou o nome da pantera Camila, lembrando da silhueta de Camila. Sheik pensou que Demilme não tinha um elfo que não a conhecesse. Então, ela se perguntou que esta pantera mais forte do mundo reconheceu uma pessoa comum como amiga. Depois disso, Elfica declarou que acreditaria neles e conduziu-os ao vilarejo. Havia uma aura mágica roxa na mão de Oldan. Sente-se no trono. O elfo se perguntou o que o preocupava. De repente, uma aura mágica surgiu na sala onde Oldan estava sentado. Uma silhueta cinza de um crânio apareceu ao lado do elfo. Olhando para Oldan, o crânio notou que Indra estava morto, adicionando que desta vez novamente nenhum rastro foi deixado. O elfo, com um sorriso, sugere que o traficante fez isso. Sobre quem o crânio falou há alguns dias, havia muitas partículas de aura roxa no ar. O crânio avisou o elfo a ser cauteloso antes da reunião. E perguntou se ele compreendia o significado das palavras. Com os olhos rolados e um sorriso, Oid notou que faria o que o crânio queria. De repente, enquanto Oiden e o crânio conversavam, o elfo bateu na porta. O crânio desapareceu. Então a aura mágica sumiu da mão de Oiden. Então, o elfo declarou que o que bateu, Oidan olhou fixamente para o elfo. Quem entrou em seu aposento, o elfo ajoelhou-se. Eldan declarou que a deusa o chamava. Olhando de relance, Iden observou que o elfo deveria transmitir que ele viria em breve. Oiden sentou-se orgulhoso e olhou para o vazio. Então, fechou as portas. O elfo começou a cumprir a ordem, olhando para a árvore atrás das cortinas. Oiden sugeriu como ele poderia ser mais cuidadoso. Com olhar sombrio, Oidin perguntou se havia alguém em Rainal Esdamelun. Quem arriscaria ameaçar o elfo? Adicionando que era o irmão mais velho da rainha. Lucas, Sheirris e Ivan observaram a aldeia no maior dos árvores, olhando para as casas, que estão nas ramas de uma grande árvore. Ivan sugeriu que este era o árvore do mundo, adicionando que era realmente grande. Os Sheirris disseram a Ivan que o chamam de Ruhel, com os braços estendidos. Eles se surpreenderam e se perguntaram: que pronúncia era essa? O elfo observou que essa é a língua dos elfos. Os rapazes se aproximaram da porta onde estavam os guardas. Um dos guardas falava em Elvish. Notou que era Shaish, adicionando que ela voltou mais rápido do que esperavam. Tocando suas mãos, Shaik notou que nada havia acontecido. Então, perguntou se nada havia acontecido durante sua ausência. O guardião notou que nada aconteceu. Ivan olhou sem entender para os elfos, falando a língua deles, então perguntou a Lucas sobre o que eles estavam falando. O guardião perguntou como Chic se sentia. Então, se ela tivesse encontrado alguma informação sobre o necromante. Ao ver os dois rapazes, a guardiã ficou surpresa. Olhando para os caras, a guarda perguntou quem eram esses dois. Então ela sugeriu que eles não eram pessoas. Shaiks virou-se para Lucas. E Ivan então percebeu que eram seus companheiros. Com quem colaborou? Shaiks olhou para a cerca alta, que bloqueia o acesso à aldeia. Lembrou que eles
Quando ela atacou o necromante, ela está trabalhando com eles por isso. Aproximando-se de Ivan, a guardiã apontou o dedo para ele e anotou em Alvit: pessoas de fora só podem entrar depois de cumprimentarem a deusa e receber sua permissão. Surpreendido, Ivan se perguntou o que aquela mulher estava dizendo sobre ele. O guarda, ao lado de Ivan: aguarde, Shikes, e sugeriu que eles iriam imediatamente até ela. Ela acrescentou que enviaria um pedido de audiência. Shikes agradeceu ao guardião Fifim. Irritado, Ivan perguntou como as coisas estavam indo, caminhando pelo vilarejo. Shikes observou que, de acordo com as regras, todos que vieram devem cumprimentar a deusa, adicionando que iriam imediatamente até ela. Ivan e Lucas caminham logo atrás de Shikes, jogando as mãos atrás da cabeça. Ivan observou que eles avançaram mais facilmente do que ele esperava. Shaik parou abruptamente na frente dos rapazes. Ivan ficou muito surpreso. Ivan perguntou a Shaik, que estava de costas para eles: por que ela parou de repente? Pensando que ela queria ir ao banheiro. O elfo congelou em uma posição e observou que a deusa é o coração de Damelon, adicionando que a audiência com ela não duraria muito, enfiando o dedo no nariz. Eu me perguntava o que aconteceria. Voltando-se rapidamente, Shikes olhou com desprezo para os olhos de Ivan. Com suor na bochecha, ela começou a gritar para que Ivan se comportasse, colocando a mão à frente. Ivan riu e observou que era bastante frio na vida. Naturalmente, ela poderia ter preconceito de que ele era mal educado. Continuando a gritar, Shikes observou que não era preconceito, mas a verdade em si, colocando as mãos no cinto. Ivan, sorrindo, disse que o elfo não precisava se preocupar, porque a técnica do rei guerreiro é uma arte que equilibra mente e corpo. Caminhando pela rua, Ivan começou a dançar e cantar, enquanto Lucas e Sheik ficaram em silêncio observando. Uma criança preocupada lembrou-se de se sentir como se estivesse flutuando na água, incapaz de se livrar da energia desfavorável. Rindo, o personagem principal lembrou que ela não devia ser tão séria. Porque vai um cara que é uma cópia de Cassagem. Ao núcleo, o elfo animado indagava o que isso significava. Observando o céu estrelado, Lucas observou que ele sempre falava sobre conhecer mulheres. Mas assim que apareceram diante de Cassagem, ele parou como uma pedra ao chegar ao palácio, onde havia muitos guardas. A rainha observou que eram estranhos, ajudando sua amiga Shikes. 2 elfos acenaram com folhas enormes para a rainha. Quem os recebeu? Em Damelon, o olhar de Ivan era de choque e excitação. De pé de seu A rainha olhou para os 2 meninos. Ela notou que seu nome era Neve para Frydwood, adicionando que ela era a rainha de todos os elfos. Os olhos de Snow estavam sinceros. Depois de algum tempo, Ivan viu a rainha e parou como uma estátua. Rindo, Luke é notado por ser tímido, que ela devia ver como Ivan se transformou em pedra. Próximo ao trono, a rainha se apresentou como Snow, filha de Frederick, adicionando que era a rainha de todos os elfos. Lucas estreitou os olhos e olhou para a rainha. Depois disso, ele anotou em seus pensamentos: o sobrenome Freidick era igual ao de Oedin. Continuando a refletir, ele declarou que o apóstolo era um parente de sangue da rainha. Observando tudo o que estava acontecendo, o personagem principal anotou em seus pensamentos que então Odin poderia espalhar suas asas calmamente no território de Damel, olhando mais de perto para a neve. Branca de Neve, o personagem principal, observou que ainda era surpreendente que a rainha não fosse uma elfa alta. Porque até onde sabia, todas as rainhas elfas são da raça superior,
Chiques se ajoelharam diante da rainha. Eles pediram uma audiência com ela. Olhando para os homens, os elfos, ela disse que os 2 homens a ajudavam em sua tarefa, adicionando que isso estava no relatório. Então ela pede Snow que permita que eles fiquem por alguns dias, antes de partirem novamente. Vendo o personagem principal, Shikes, observou-se que a rainha também era proficiente em linguagem humana, adicionando que devem se apresentar rapidamente. Shikes, irritados, olharam para o petrificado Ivan e ponderou em sua mente por quanto tempo ele permaneceria uma pedra. Excitado, Ivan se perguntou se era realmente uma pessoa. Então, corrigiu-se, dizendo que era um elfo. Ao olhar para a rainha, Ivan pensou que sua pele era como jade branco, e seus movimentos refinados eram como as asas de uma borboleta. Então, em sua mente, ele adicionou que a voz graciosa dela o deixava fraco nas pernas. Antes de declarar que a palavra bela nada seria suficiente para descrevê-la, Ivan virou a cabeça para Chiques. Depois disso, ele a imaginou com a cara de um duende, e notou que ela parecia um goblin. Ela aproximou a mão do rosto. Chiques sussurrou para o animado Ivan se apresentar. Com olhos sinceros, a neve congelou em uma posição. Ivan, virando-se, franzeu o rosto. Depois disso, ele anotou em seus pensamentos. Assim que viu o rosto dela, ele imediatamente parou de pensar com clareza, porque essa garota não permitiu que ele se recuperasse. Juntos, encolhendo os dentes, Ivan pensou que era um homem caminhando como um guerreiro. Eles adicionaram para que ele pudesse reunir forças. E veja a mulher se voltando para a neve. Ivan encolheu os ombros e fechou os olhos. Um xamã, irritado, olhando para o Ivan que fazia bico, pensou que ele era um bandido. Lucas também olhou para Ivan com um sorriso. Depois disso, ele percebeu em seus pensamentos que estava se esforçando muito. Um elfo apontando e gritando. Chamou Ivan de mal-educado. Então ele se perguntou como ousou agir assim. A rainha dos elfos acenou para o elfo. Depois disso, Snow olhou atentamente para o elfo. O servo da rainha pediu desculpas a Snow. Então, recuou o personagem principal olhando para a rainha. Observou ele espera que a misericórdia da floresta seja eterna, e os raios quentes do sol. Lucas ajoelhou-se diante da rainha. Depois disso, ele cumprimentou a rainha e se apresentou como mago do Império Cascal. A rainha surpresa observou que, apesar de ser humano, Lucas conhecia bem a etiqueta de Elven. Lucas ajoelhou e agradeceu à rainha elfa. Neve, observando as pessoas, notou que ela estava permitindo para que eles permaneçam aqui, acrescentando que eles poderiam partir quando se recuperassem adequadamente. Depois de longa jornada, a rainha, olhando para os Chiques animados, declarou que podiam ir, ao que o elfo observou que fariam tudo. Como ela ordenou, o personagem principal e os outros foram para a saída. Snow os observou com olhos sinceros. O personagem principal olhou intensamente para Chiques, olhando para a comida posta na mesa. Nunca me perguntei o que era. Luke informa a Ivan que este é o jantar deles, preparado por Chiques. Irritado, Ivan gritou que até cabras comem melhor. Nesse momento, Lucas vasculhava sua bolsa. Nesse momento, ele perguntou a Ivan sobre se ele achava que o vilarejo de elfos seria servido carne em costelas, retirando pedaços de carne seca. Lucas avisou a Ivan que ele poderia comer, a qual eu respondi. Ele mesmo ficou surpreso e feliz com o encontro. Ivan, alegre, com peças de carne seca nas mãos. Lucas se prepara bem para tudo. É por isso que ele gosta de sentar no chão. Ivan comendo carne seca
perguntou a Lucas sobre o destino dos Chiacs. Depois que ela os trouxe aqui, ao que Lucas observou que ela tinha muito a explicar. E vão observando o personagem principal comer verduras. Perguntou se era gostoso para Lucas. Lucas observou que a comida parecia fresca. Ivan, comendo carne seca. Ouvia a voz de Lucas em seus pensamentos. Quem observou que tudo estava sendo mais difícil do que ele imaginava. Ivan continuou a comer carne. Observado, era desagradável comunicar-se com pensamentos. E pediu-lhe que falasse em palavras. Lucas lhe disse isso em pensamento. Ivan era lento de raciocínio porque eram observados e o ouvido dos elfos era várias vezes mais aguçado que o dos humanos. Ivan olhou fixamente pela janela. Contra o pano de fundo de vários elfos, observando, Ivan pensou em Lucas que tudo era por causa daquele estúpido Odin. Era parente da rainha. Ao que o personagem principal observou. Eles não têm evidências diretas. Adicionando que se o interrogarem, então serão acusados de rebelião, comendo a Ivan comida. Pensou em Lucas. Que todo o vilarejo poderia se tornar inimigo deles. O personagem principal pensou em Ivan. Se você acreditar no Ricky, o apóstolo, o Apocalipse, precisa de um intermediário para se comunicar. Ivan, mastigando a comida, estava encantado e sugeriu que era comida feita de baleia, porque era muito saboroso. Nesse momento, Ivan se perguntou na mente de Lucas sobre quem era o mediador, o personagem principal nos pensamentos de Ivan. Observou que quando Oldan tenta entrar em contato com Nosdok, pelo menos sentirão um pouco do poder sagrado. Adicionando que talvez, seguindo, poderão encontrar um intermediário. Enchendo os lábios com jerky. Ivan pensou em Lucas, que o protagonista propunha sentar-se aqui, com os braços cruzados, e aguardar que Oldan mostre sua cauda. Adicionando sua própria pergunta sobre quando isso aconteceria. Lucas sentado em uma cadeira, comendo suas verduras. Ivan pensou que isso aconteceria talvez hoje ou amanhã, ao qual eu me perguntava, como o personagem principal poderia ter certeza disso? Voltando-se para Ivan, Lucas lhe disse em pensamento que ele destruiu imortais. Há mais de uma semana, ao que Ivan, surpreso, ouviu. Imaginando o corpo do elfo, Oldan à sua frente. Lucas disse a Ivan em pensamento que o elfo era um demônio viciado em assassinato. Então, ele perguntou a Ivan quanto tempo um sangue Bícide poderia sobreviver em um vilarejo que só cheirasse a grama. Com um sorriso malicioso, o personagem principal olhou para Ivan. De repente, a porta abriu em que se ouviu a voz de uma mulher anunciando sua chegada. A porta se abriu totalmente, e ela estava parada, exausto, com Chix. Lucas a viu e se perguntou imediatamente o que havia de errado com sua passagem. Lucas e Ivan, tímidos, observou que ela esteve por aí a noite toda. Então, ela não conseguiu dormir. Lucas e Ivan ficaram surpresos com o que viram. Depois, ao passar pelos rapazes, ela pediu para não ser acordada. Depois de se deitar na cama, Chix adormeceu rapidamente. Ivan perguntou a Lucas se ela era descuidada demais, considerando que ela trouxe 2 homens para casa, ao que Lucas observou que ela trata os homens da raça humana da mesma forma que gatos ou cães. Depois de jantar, Lucas levantou-se da cadeira e começou a movê-la. Enquanto isso, ele contou a Ivan em seus pensamentos. Ele precisava cuidar de alguns negócios. Então ele estaria ausente por um tempo. Ao ouvir isso, Ivan se perguntou, nos pensamentos do personagem principal, sobre onde ele foi. Eles acabaram de comer quando ele propôs lutar com ele. Vendo o olhar ameaçador de Ivan, o personagem principal anotou em seus pensamentos. Disse que tinham pedido para Ivan
Lucas pegou todas as folhas da cesta, enquanto o personagem principal observava nos pensamentos que ele deveria mandar uma mensagem para um amigo, ao qual Ivan se perguntou nos pensamentos de Lucas, sobre quem precisa transmitir a mensagem a quem. Depois de um tempo, o personagem principal saiu das portas do vilarejo e sentou-se para meditar, com as mãos cruzadas na frente. Lucas estava totalmente concentrado. Uma aura mágica azul surgiu perto das mãos. Depois de algum tempo, o protagonista toda sua forma estava coberta por uma aura mágica. Usando sua técnica, Lucas extraiu sua alma. Para se a alma do personagem principal voou sobre o vilarejo. A alma de Lucas se aproximou de uma luz muito brilhante. O personagem principal virou-se para a luz brilhante e, no ar, deu uma olhada mais de perto. Lucas pensou em voz alta. Isso era a árvore do mundo de Fruvorel, apoiando Damelun, adicionando que essa pessoa deveria saber tudo. A alma de Lucas voou em direção à árvore. Continuou pensando. Os personagens principais afirmaram que uma pessoa deve saber tudo sobre o que aconteceu há 4.000 anos. E o que aconteceu com seus amigos? Depois disso, voando até a árvore, Lucas começou a tocá-lo, refletindo em mente que estava faltando. A silhueta da alma de Lucas era visível no ar, penetrando em Ruhel. A alma do personagem principal foi atravessada pela metade. Depois de algum tempo, a alma de Lucas estava na própria árvore do mundo. Os olhos de Lucas estavam muito abertos. Ao olhar para as mãos, Lucas voltou à sua antiga aparência. Continuando a olhar para as mãos, o personagem principal declarou que, ao entrar no mundo da alma, ele voltou à sua aparência original, adicionando que não se sentia tão calmo há muito tempo. Uma voz feminina foi ouvida em frente a Frey, quem notou que ela o esperava. Observando a mulher, ela se perguntou se poderia chamá-lo de Lucas, enquanto Lucas disse que se alegrou em conhecer Rueru, olhando de perto o rosto de Ruerel. Lucas ficou surpreso ao ver a mulher. O personagem principal viu que ela estava toda chorando. Ao olhar para Lucas, ela notou que ele havia sobrevivido bem. Todas as dificuldades que ocorreram neste período, no caminho extremamente longo até a borda, cheio de sofrimento e solidão. Adicionando que ele resistiu a tudo, isso ultrapassava a força de qualquer pessoa comum. O rosto de Lucas estava chateado, enquanto Errel afirmava que estava se saindo bem. Com a mão frágil, Rui enxugou as lágrimas. Fechando os olhos, ela perguntou a Lucas sobre o que o personagem principal queria perguntar. Ao lado de Lucas, ela observou que, apesar de estar limitada agora pelo poder do demigode da tribo, ela contaria tudo o que pudesse. Lucas, com lágrimas, observava. Ele queria saber sobre os últimos momentos do amigo. Olhando para Rueril, que fechou os olhos, o chefe observou que ela está ligada a todas as terras deste mundo. Então, ela deve saber de tudo. Creuerro abriu seus belos olhos um pouco. A garota começou a usar sua técnica de se mudar para outro lugar. Crueral e Lucas se mudaram para uma casa de madeira. A garota olhando para o animado Lucas disse que seria uma história longa. E primeiro, ela pediu que ele se acomodasse. Sendo sentado à mesa, Pru pegou a jarra e começou a encher os copos de chá. Lucas se sentando à mesa. Ela observou que o amigo dele, o guerreiro rei dos magos, Kazagen, encontrou seus últimos momentos no deserto de Amaquim. O personagem principal falou sobre o deserto de Amaquim, lembrando desse deserto e ruínas, junto com Kassighen e o semideus. Kruger observou que, após uma longa batalha com um demigodo, durou cerca de uma semana, e eles desapareceram.
adicionando que foi uma batalha realmente incrível. Encolhendo a cabeça, Lucas observou que isso era muito semelhante a ele. Olhando para o abalado Lucas, Ruval observou que o mestre de espadas, Rússia, morreu com sua terra natal, e Colium. Depois disso, olhando para a garota, Lucas perguntou o que aconteceu com Shuei. Abrindo levemente a boca, com a língua para fora, um pouco, a garota ergueu um copo de chá ao rosto e percebeu que ela estava hesitante. Dizer a verdade sobre o grande sábio. Chupa uma palha. Ela fechou os olhos e colocou o copo de lado. Ela percebeu que havia algo na história, que seria melhor permanecer desconhecido para o personagem principal. Lucas, tocando o copo, declarou que ele deveria saber, agarrando o copo com a boca. Lucas declarou que iria lutar contra os autoproclamados deuses, olhando pela janela onde a luz escapava. Ele observou que, por mais cruel que fosse a realidade, ele não poderia perder nada do que aconteceu. Com os olhos fechados, Rugru observou que, pelas palavras dele, ele já se preparava para isso. Colocando a palma para Lucas, ela declarou que será melhor que ele veja tudo com os próprios olhos, para que ele não tivesse preconceitos. Os olhos do personagem principal alargaram-se. Depois disso, Lucas se viu no campo de batalha. Lucas, olhando ao redor, perguntou onde estava. O personagem principal ouviu um som incompreensível, vindo do chão, olhando para baixo.